Olá, pessoas, muitíssimo boa tarde. Raul aqui falando em mais uma edição do Café com Tab, esse programa diário que a gente está fazendo aqui na Bipolaridade em Foco, para poder falar um pouquinho mais sobre assuntos diversificados que têm a ver com o transtorno afetivo bipolar, né? Tanto na parte de definir o que é o transtorno, quanto a parte de vivência, de estratégia de enfrentamento. Às vezes a gente vai dar uma pinceladinha sobre medicações, tudo mais, enfim, porque não tem como não falar. Mas bem, eu sou o Raul, vou estar aqui acompanhando vocês diariamente, todos os dias às 17 horas. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um canal no Telegram no qual a gente atualiza todos vocês com relação às nossas, todo o que a gente produz aqui na Bipolaridade em Foco. Então, se vocês ainda não são inscritos no nosso canal do Telegram, vai aqui na nossa bio, dá uma olhadinha que a gente tem o link lá, você pode entrar assim, a qualquer momento que você quiser, é só ir lá, clicar e se inscrever no nosso canal para receber todas as nossas novidades, inclusive alguns áudios, algumas coisas que eu mando lá para o grupo, que eu acho que são pertinentes e que têm uma relevância para vocês, beleza? Então, vão se organizando aí. Boa tarde, Mariana, boa tarde, Rosiane, Karen, como é que vocês estão, queridas? Estão todo mundo bem? Já eu começo o assunto, vamos só esperar o pessoal entrar mais aí, chegar junto, que a gente começa. Hoje eu não estou usando caneca, hoje eu estou usando xícara. O programa chama Café com Tab, mas você sabe que cafeína e transtorno bipolar são coisas que não combinam. Então, se vocês forem tomar café junto comigo, tomem café desse café de preferência, tá bom? E se forem tomar café mesmo, que não seja cafeinado, tomem, mas tomem com muita moderação e sabendo que o ideal é não tomar, beleza? Boa tarde, Wander Salles, boa tarde. E aí, bom, seguindo. Vanessa, oi, Vanessa, acabou de entrar, e aí? Bom, assunto de hoje, assunto polêmico, não sei se vocês chegaram a ver, lá no YouTube fica a miniaturazinha, que já diz o assunto do dia que vai ser tratado, né? Estou com a minha pauta aqui na mão, deixa eu encaixar ela aqui no notebook. Falei que o assunto hoje ia ser polêmico, né? O assunto basicamente hoje vai ser muito mais reflexão, eu não vou trazer informações e coisas sobre o transtorno bipolar, não, é muito mais uma reflexão que eu queria deixar para vocês que têm transtorno afetivo bipolar, né? O título de hoje é permanecer doente ou tratado, né? Vocês que estão aí assistindo, vocês querem permanecer doentes ou permanecer tratados? É uma questão que é muito importante que vocês reflitam sobre ela, porque vai ser determinante na postura que você vai adotar diante do enfrentamento aí que você tem pela frente com relação à doença que você tem. Afinal de contas, o transtorno afetivo bipolar, que é caracterizado principalmente pelas mudanças de humor, algumas vezes que são motivadas por gatilhos, outras vezes não são motivadas, outras vezes são mudanças que simplesmente ocorrem do seu desequilíbrio elétrico e químico no cérebro. Então, vocês precisam refletir sobre a postura que vocês vão adotar diante do tratamento que vocês vão ter que levar aí para a vida, né? Afinal de contas, como eu falei, a doença é crônica, é uma doença que você vai ter para sempre. Então, muitas das posturas adotadas, elas podem ser posturas que favorecem a sua melhora. Estão me ouvindo? Podem ser posturas que favorecem a sua melhora ou podem ser posturas que favorecem a sua piora, mas você acredita que essa sua postura é uma postura favorável, uma postura que lhe faz bem. Então é por isso que eu pergunto, você quer permanecer doente ou permanecer tratado? Né? A gente vai partir daí. Então, vamos falar primeiro de atitude. Né? Primeiramente, a gente tem que diferenciar o que é atitude e o que é comportamento. De maneira, no cotidiano, a gente sempre usa como se fossem sinônimos, né? Atitude, tipo, uma pessoa foda, ela tem que ter atitude, certo? O que é essa atitude? O que é comportamento e o que é atitude? A atitude é basicamente uma coisa que precede o comportamento. Né? A atitude, ela vai determinar como é que você vai realizar o seu comportamento. É uma coisa que está muito mais relacionada, aliás, às motivações do comportamento que você usa. Então, se eu tenho uma atitude, por exemplo, positiva, eu tenho uma atitude positiva diante da vida,
eu vou ter comportamentos que são positivos e que vão alimentar essa atitude positiva, uma relação que a gente chama de relação de feedback, de retroalimentação, certo? Uma coisa vai levando a outra e fica nesse ciclo aí dialético entre atitude e comportamento, certo? Então, se eu tenho uma atitude positiva, eu vou ter comportamentos positivos que vão motivar para que eu continue tendo uma atitude positiva. Beleza? Então, entendo que a atitude é uma coisa que vem antes da realização do seu comportamento. A atitude de uma pessoa doente. Como é que é a atitude de uma pessoa doente? Vai variar. Pode ser uma atitude de uma pessoa doente que quer melhorar, ou pode ser uma atitude de uma pessoa doente que tem um pessimismo e que acredita que nunca vai se livrar daquilo que tem. Mas como é que a gente vai falar disso quando a gente fala de transtorno afetivo bipolar, que é uma doença crônica, que não tem um tratamento simples e que é grave? Como é que a gente vai ter uma atitude de querer melhorar se o panorama geral é tão feio? Né? Pô, caramba, é a doença que mais mata por suicídio no mundo. É a doença que incapacita, que eu vejo gente surtando por conta delas. Aí vem todos os estigmas, todos os preconceitos, tudo mais, que afetam a nossa atitude diante do transtorno afetivo bipolar. Entendo que não é uma coisa tão simples assim, de você, a partir de hoje eu vou adotar uma postura positiva diante da doença que eu tenho. É possível isso acontecer? Completamente possível. Inclusive, se você conseguiu fazer isso, maravilhoso, excelente. Mas, para a maioria das pessoas, não é algo tão simples. Não é só eu decidir que vou me tratar e acabou. Vou adotar uma atitude proativa diante da doença que eu tenho e vou enfrentar e vai ficar legal. Poderia ser esse mar de rosas, mas não é. A gente tem que considerar inúmeras outras variáveis que influenciam na nossa atitude diante da doença. Então, o que seria a atitude? Como é que deveria ser a atitude de uma pessoa que tem transtorno bipolar? No ideal, assim, no plano do ideal, deveria ser uma atitude proativa, uma atitude de querer entender, uma atitude de curiosidade, de querer saber sobre o que tem para poder enfrentar melhor. É daí que vem a psicoeducação, que é a função principal aqui do Café com Tab, é psicoeducar vocês com relação a tanto a saúde mental, mas principalmente voltado para o transtorno bipolar. Então, se você, no mundo ideal, é muito bom que você adote uma atitude positiva, uma atitude proativa, uma atitude de alguém que quer melhora, independente de a doença ser grave, independente de a doença ser crônica, independente de ela ter um tratamento que você vai demorar um pouco até achar ele, mas você vai achar. Essa atitude é a atitude ideal, a atitude que você deveria ter diante da doença que você tem. Se a doença é grave, ela precisa de um tratamento sério. Então, você precisa levar esse tratamento a sério. Você tem que tratar o seu tratamento de maneira... Aliás, você tem que conduzir o seu tratamento de uma maneira que seja coerente com a gravidade da doença que você tem. Certo? E como é que é a atitude de alguém que é saudável? Normalmente, a atitude de uma pessoa que é saudável, ela tem uma atitude positiva diante da vida. Ela tem uma atitude que não é, às vezes, obviamente que uma pessoa que tem uma atitude positiva, ela não vai ser positiva 100% das vezes. É uma pessoa que tem um equilíbrio maior, é uma pessoa que enxerga as coisas com mais leveza, com mais tranquilidade. E consegue, então, prosseguir bem na vida, tendo uma vida saudável, tendo hábitos saudáveis. Por quê? Porque a atitude dela faz com que ela tenha comportamentos que favorecem a manutenção da qualidade de vida e bem-estar dela. Beleza? Então, uma outra coisa que é muito importante é vocês enxergarem saúde e doença como um processo, certo? Não é uma relação dicotômica, é um processo. Quando a gente vai falar de transtorno bipolar, a gente vai estar falando de doença ou falando de saúde?
a gente vai estar falando das duas coisas se a gente enxergar isso como um processo, certo? Eu estou num processo de adoecimento que visa uma melhora em busca de uma saúde melhor. Mas a partir do momento que eu insiro estratégias que favorecem a minha melhora, eu já estou falando de saúde mental. Não estou falando mais de doença mental, estou falando de saúde mental. Raul, quem tem transtorno bipolar tem saúde mental? É óbvio que tem. Na verdade, às vezes tem muito mais saúde mental do que muita gente por aí. Porque precisa cuidar-se bem, precisa cuidar bem dessa saúde mental. Porque se não cuidar bem, vai sair dos eixos. Se ficar tendo comportamento de risco, que nem os que eu falei ontem no Café com Tabu número 3, se ficar tendo comportamento de risco que nem os que eu falei ontem, você vai se distanciar cada vez mais da saúde e vai se aproximar cada vez mais da doença. Então, trabalhe para que você tenha uma atitude positiva que leve você a comportamentos que vão favorecer o seu tratamento. E não comportamentos que vão lhe distanciar ainda mais de uma possível estabilidade aí no futuro, certo? Mas coloquem na cabeça a doença, ela é crônica, independente do tratamento que você fizer, as oscilações de humor, elas vão acontecer, mas se vierem a acontecer com você tratado, assim, a intensidade vai ser infinitamente menor, a duração dos seus episódios vão ser infinitamente menores, e o espaço entre eles, o espaço de tempo entre eles vai ser cada vez maior. Então, aquela depressão que você uma vez passou meses sofrendo para conseguir sair dela, você vai conseguir sair dela muito mais rápido, talvez em questão de dias, se você estiver bem tratado, se você estiver com a sua saúde mental em dia, se você tiver uma atitude proativa diante da doença que você tem, certo? Então, perguntas que eu deixo para vocês aqui, para vocês refletirem, e se quiserem podem até responder aí nos comentários, que eu tento dar uma olhadinha depois, caso eu não fale pelos cotovelos de novo durante uma hora, tá? Mas, perguntas que eu deixo para vocês. O que é que te faz doente? O que é que te faz doente? O que é que faz você se enxergar como uma pessoa doente? É o transtorno afetivo bipolar que lhe deixa doente? Ou é a sua postura diante dele que faz você adoecer? É uma questão muito importante para vocês refletirem, é uma questão que vai falar muito sobre a sua responsabilidade sobre o seu tratamento. É uma questão que toca muito no seu ponto de vista com relação a você mesmo enquanto pessoa que tem transtorno afetivo bipolar. É muito importante refletir sobre essa postura, refletir sobre o seu papel dentro dessa doença. Você quer permanecer assim ou você quer adotar uma postura de uma pessoa que está sendo tratada, que está em processo de melhora, ao invés de uma pessoa que está em processo de piora? Porque é isso que os comportamentos de risco fazem muitas vezes, colocam você em um processo de piora, colocam você num processo de adoecimento mental, e não de melhora, e não no processo de busca pela saúde mental, certo? Então, reflitam sobre essa postura. E outra coisa o outro lado da moeda também vale, você se perguntar o que é que te faz saudável, o que é que faz você melhorar, o que é que aproxima você mais da estabilidade que você tanto almeja, daquilo que vai fazer você ser uma pessoa que vive de maneira mais tranquila, mesmo tendo transtorno afetivo bipolar. O que é que te faz saudável? Pensem sobre isso. O que é que faz você doente? O que é que faz você sentir doente? O que é que te faz doente? E o que é que te faz saudável também? Tem que pensar muito sobre isso, certo? E outra coisa, uma postura que você tem que ter, que muitas pessoas não param para se tocar sobre, muitas pessoas que têm transtorno afetivo bipolar, não param para pensar muito, você se vê como um dos responsáveis pela sua melhora, ou você terceirizou isso? Ou você colocou nas mãos de outra pessoa o seu processo de melhora? Ontem eu falei um pouco sobre problemas de autoestima frágil.
Normalmente, quando você tem autoestima frágil, você dá ouvidos muito mais fácil a outras pessoas. Então, se você tem uma autoestima baixa, a possibilidade de você deixar o seu tratamento na mão de outras pessoas, e deixar o tratamento na mão de outras pessoas, não estou falando só de medicação, de levar no médico, não. Eu estou falando de postura também, de você parar de se reconhecer como uma pessoa responsável pelo seu tratamento. Porque muitas vezes existe também a danada da vitimização. Você se vitimiza no meio do processo e não e por conta dessa vitimização você não se enxerga mais como uma pessoa que tem poder dentro desse tratamento. Você enxerga apenas os seus sintomas como as causas do seu sofrimento e que parece que esse sofrimento não vai acabar. Só que é exatamente essa sua postura que faz com que o seu sofrimento continue. É exatamente o achar que as coisas perderam sentido que faz com que a doença piore, que faz com que você fique cada vez pior e não cada vez melhor. Certo? É uma questão muito de postura. Então, existe muita responsabilidade, que a gente chama. Você é responsável pelo seu tratamento, junto com o seu psiquiatra, junto com o seu psicólogo, junto com o seu terapeuta alternativo que você resolveu fazer, junto com as pessoas da sua família. Você não pode terceirizar o seu tratamento. A pessoa principal dentro desse tratamento e a mais interessada na melhora é você. Então, você precisa ter uma postura proativa dentro desse processo. Precisa ter uma postura responsável, precisa levar a sério o seu tratamento. E isso aqui eu não estou falando para quem está numa depressão punk daquelas que você não consegue mais levantar da cama, nem para aquela pessoa que está internada em mania, não. Eu estou falando para as pessoas que estão aqui no meio termo, porque essas são as que têm poder maior para poder melhorar da situação em que se encontra. Então, se você está assistindo isso, está se identificando com alguma das coisas que eu falei, o puxão de orelha vai em você. O puxão de orelha de não estar tomando a medicação no horário que tem que tomar, porque acha que está se sentindo bem. De não estar indo fazendo atividade física porque acha que não precisa, porque está se sentindo bem. Olha só, falei isso para uma paciente minha hoje. Transtorno bipolar é uma coisa que ensina a pessoa que tudo é passageiro. A sua depressão, uma hora vai passar. A sua mania, uma hora vai passar. Depois vai chegar outra depressão. Depois vai chegar outra mania. Todos eles passaram. Você ficou estável. Será que você vai ficar estável por muito tempo? Então, se você está estável, é a hora em que você tem que levar o seu tratamento mais a sério. Porque ralar isso aqui tudinho, ralar passando por mania, passando por depressão, passando por um monte de coisa, para chegar na estabilidade, vacilar e perder o que você lutou tanto para alcançar, é um vacilo feio, não sei nem o que dizer, é uma coisa, não sei o tamanho do mal que você está lhe fazendo. Você está fazendo para você mesmo. É um desmerecimento gigante você lutar tanto para alcançar uma coisa e quando chegar nessa coisa você, agora eu estou de boa, não preciso mais de tratamento. Se lembra, a doença é crônica. Você precisa de tratamento o tempo todo. Na estabilidade, obviamente, as suas dosagens de medicação vão diminuir. Vai deixar algum dia. Na minha opinião, você deveria, mesmo em estabilidade, você deveria continuar fazendo sua terapia, pelo menos mensalmente. Você deveria continuar indo para o seu psiquiatra num espaço de tempo maior. Porque você é uma pessoa que tem uma doença crônica e você precisa estar sempre se analisando para poder saber se você está estável ou não. Certo? Então, lembre-se, corresponsabilidade é uma coisa inerente ao tratamento do transtorno afetivo bipolar. Você é responsável, sim, por boa parte das coisas que estão acontecendo com você. Existe uma responsabilidade. E sair delas, a única pessoa que pode fazer alguma coisa muito, muito significativa para que você saia da situação em que você se encontra, a pessoa que pode fazer mais é você. Obviamente, você não vai fazer só. Existe uma rede de apoio por trás de você que está lhe ajudando.
Mas sair dessa situação em que você se encontra é totalmente possível, mas exige que você tenha uma atitude positiva diante do tratamento que você tá fazendo. Beleza? Então, quando você se reconhece como corresponsável do seu tratamento, você pode reconhecer e valorizar o seu esforço. Imagina, você sofreu muito, passou por várias manias, várias depressões, várias hipomanias, muita instabilidade, perdeu um amigo, perdeu namorada, fragilizou o vínculo familiar, mas, um belo dia você acertou e conseguiu alcançar a estabilidade. Aí é que vem a conversa da autoestima de novo, de você olhar para o seu processo e reconhecer ele como importante, reconhecer ele como fruto, aliás, como aquilo que fez você chegar onde você chegou, que era aquilo que você almejava. O importante não é o final, o importante não é o pote de ouro no final do arco-íris, não. O importante é cada cor desse arco-íris até chegar nesse pote de ouro. Então, valorize cada passo que você deu, porque não se desmereça. Eu vejo muita gente em depressão com dificuldade para reconhecer os atos que está tendo. Bicho, depressão é um negócio que deixa paralisado, um negócio que ele incapacita muitas vezes. Não adianta você querer sair. Hoje eu vou começar a atividade física. Vou correr 5 quilômetros hoje, eu com depressão. Você não prova, se você conseguir, vai demandar um esforço assim astronômico, vai ser um esforço absurdo. Talvez até você consiga, mas depois o tempo que você vai precisar para voltar para o seu normal, que no caso, se você está doente, o seu normal é estar doente, você vai demorar muito para poder voltar para o seu nível de funcionamento normal. Você vai demandar um tempo de descanso muito maior. Então, quando você vai sair, você está em depressão, você sair da sua cama para ir preparar uma comida para você na cozinha já é um passo bom. Isso precisa ser reconhecido e não banalizado. Porque é a partir desses pequenos reconhecimentos dos seus progressos que uma hora você vai ver, você já vai ter saído dessa depressão. É reconhecendo os seus pequenos passos que você vai sair do canto onde você está. Reconheça a sua caminhada, reconheça seu processo e valorize esse processo, ok? Então, é uma questão de você valorizar a sua história. Olhando de um ponto de vista mais amplo, é uma questão de você olhar para a sua história de vida e valorizar cada um dos momentos que você viveu. Porque cada um dos momentos que você viveu fez de você quem você é. E você gosta de quem você é ou você não gosta? Se você não gosta, vamos trabalhar a cabeça para tentar gostar no sentido de reconhecer as coisas que você já fez por você mesmo. Eu tenho certeza que você já fez alguma coisa boa. Você só está se cegando para isso. É uma espécie de cegueira emocional. De você não reconhecer esse avanço, de você não ter reconhecido que lá no passado você ajudou alguém que precisava muito, mas que agora, só porque passou muito tempo, você não consegue mais enxergar. Olha, boas ações e coisas boas que você faz, seja por você ou por outras pessoas, não tem prazo de validade. É uma coisa que você fez e que é boa e que funciona e você precisa aceitar e reconhecer o valor que isso tem para você e para a sua história. Certo? Então, tentem reconhecer mais tanto a responsabilidade de vocês quanto o valor do processo que vocês estão vivenciando. Seja ele mais negativo ou mais positivo. Vocês precisam reconhecer esse processo. Esse processo faz parte de vocês. E cada parte de vocês precisa ser muito valorizada, muito bem reconhecida, porque cada um de vocês são seres humanos únicos. É um negócio que eu aprendi com um professor de biologia no cursinho, muito tempo atrás, que cada pessoa, vocês aí que estão olhando, são os seres mais raros desse planeta. Porque simplesmente não existe mais ninguém igual a você, com os mesmos pensamentos, com a mesma história. Você é um ser único.
Então, valorize-se. Você se valorize muito. Você precisa se valorizar, porque se você não dá esse valor, não sei quem é que vai dar. Né? Espero que tenha alguém que lhe valorize e que você um dia consiga se olhar com os olhos dessa pessoa. Tá? Bom, vocês precisam adotar posturas proativas do transtorno afetivo bipolar, certo? Se reconhecer doente é uma dos primeiros passos, né? Agora, passo a passo. Passo número 1, se reconheça doente. Ah, Raul, mas você está agora em que não era para se reconhecer doente, que era saudável, não sei o que. Não, entenda. Didaticamente, pense assim: se reconheça primeiro doente, para depois você pensar o que é que eu posso fazer para deixar de ser doente. Aí você já entra no processo de melhora, entra no processo de saúde, certo? Você sai da doença e começa a caminhar em direção à saúde, certo? O reconhecimento de que está doente é o passo principal, é o passo número 1. E quando você se reconhece doente, é aí que você pode ir buscar a psicoeducação. Imagino que quem está assistindo aí está assistindo porque quer saber mais sobre o transtorno bipolar e está visando a melhora na sua qualidade de vida para poder, enfim, saber conviver melhor com a doença e ter uma vida mais plena, uma vida mais realizada. Então, se você já se reconheceu como doente, você já está buscando conhecimento, então você está já descobrindo o que é psicoeducação. Psicoeducação é uma das maneiras mais efetivas de você tratar o transtorno afetivo bipolar, né? Você vai, nela você aprende todos os processos da doença, o que envolve medicação, envolve família, envolve amigos, envolve a sua postura, envolve aceitação, envolve muita coisa. E tudo isso você aprende na psicoeducação, que, como eu falei já, é uma das principais funções aqui do Café com Tabs. É por isso que eu estou fazendo esse programa todos os dias, às 5 da tarde. Começamos essa semana, mas a intenção é seguir com o programa pelo tempo que as baterias do lado de cá durarem, tá bom? Então, é muito importante, a psicoeducação, ela dá a oportunidade de você conhecer o monstro que vive dentro de você. Né? Eu tenho duas analogias que eu gosto de fazer muito. A analogia do monstro. Né? Então, tratar o transtorno bipolar como um monstro que é muito grande, que você precisa conhecer esse monstro para poder lutar contra ele. Né? Se você não conhecer o monstro, não souber os pontos fracos dele, você não vai ter como lutar. Então, é por isso que é tão importante a psicoeducação. Você tem que conhecer, saber sobre o transtorno bipolar para lutar contra ele de maneira mais efetiva. E saber também se as pessoas que estão lhe ajudando de um jeito que lhe proporciona saúde, qualidade de vida e bem-estar. Ok? Então, só que para eu poder enfrentar esse monstro, eu tenho que aceitar a existência desse monstro. Para poder, então, começar a enfrentar ele. Porque como é que danado eu vou lutar contra algo que eu não acredito que existe? Né? Para eu poder enfrentar ele, eu tenho que acreditar que ele existe. Eu tenho que saber onde ele está. Ele está dentro de mim. Eu sei que ele está aqui. Então, eu aceito a existência desse monstro. Se eu aceito a existência desse monstro, agora eu vou atrás das armas para poder lutar contra ele. É uma analogia muito bonitinha. Dá até para fazer um conto de fada. Mas não é um conto de fadas. A vida de quem tem transtorno afetivo bipolar definitivamente não é um conto de fadas. Mas você precisa conhecer o TAB para poder se tratar melhor. E a outra analogia, que essa é a analogia polêmica, que eu já falei em alguns lugares, as pessoas me questionaram, é de você tratar o transtorno afetivo bipolar como seu melhor amigo. Ah, como assim? Presta atenção, olha só. O que é um melhor amigo? Bom, o melhor amigo é aquela pessoa que está ali por você sempre, que lhe ajuda incondicionalmente, que se esforça para que você tenha o seu melhor sempre, ok? Então, agora olha para o transtorno bipolar. O transtorno bipolar está sempre com você. Ele pede por atenção, melhores amigos pedem por atenção também. Ele pede por atenção como? Você tem que dar medicação para ele todos os dias, para ele ficar na dele, ficar de boa. Ele lhe coloca para fazer atividade física.
ele lhe coloca para ter dieta saudável, ele lhe coloca para fazer terapia, ele lhe coloca para visitar um médico que lhe dá atenção, ele lhe coloca para fortalecer os seus vínculos familiares. Então, ele é uma pessoa, é como se fosse um melhor amigo assim, que está do seu lado, botando você para fazer tudo que é de bom que você precisa na sua vida. Certo? Então, observar o transtorno bipolar dessa perspectiva um pouco mais positiva, digamos assim, dele ser o seu melhor amigo que lhe motiva a fazer as coisas, você vai lá e faz. Aí, se você não fizer essas coisas, o que vai acontecer? Seu melhor amigo vai ficar com raiva de você. Só que o seu melhor amigo ele tem uma postura vingativa. Ou seja, seu melhor amigo ele vai começar a lhe prejudicar se você não fizer as coisas boas para ele. Quer dizer, por você. Na verdade, ele não está nem fazendo para ele, está fazendo por você. Então, o seu melhor amigo vai começar a ficar com raiva e vai começar a bagunçar o seu humor, vai começar a colocar ideia trouxa na sua cabeça de que você não vale nada, de que você não tem mais significado, ou que você é o rei do mundo, que você pode tudo. Essas ideias todas vão vir para sua cabeça se você não fizer por você o que o seu melhor amigo pede para você fazer. Entenderam? Então, vocês podem tentar enxergar o transtorno afetivo bipolar como se ele fosse o seu melhor amigo, vendo dessa perspectiva de que ele lhe impulsiona para coisas boas que você realmente precisa colocar em prática, ou pela perspectiva do monstro, que você tem que saber sobre esse monstro para saber o fraco dele e enfrentar ele de maneira melhor. A analogia que vocês escolherem funciona, contanto que vocês coloquem em prática, contanto que vocês adquiram a corresponsabilidade do seu tratamento, a parte que lhe cabe no tratamento e coloquem em prática tudo isso que eu falei aqui com relação, seja monstro, seja melhor amigo. O importante é que você se sinta bem, o importante é que a sua atitude motive bons comportamentos diante do seu tratamento para que você fique cada vez melhor. Beleza? Deixa eu ver aqui. O que mais eu coloquei? Bom, muitas vezes permanecer doente é uma questão, pessoas, de escolha, né? O que você está escolhendo para sua... Essa questão é polêmica também. O que você está escolhendo aí para sua vida nesse momento, né? Você tem transtorno bipolar, não estou falando dos extremos, não estou falando da mania extrema nem da depressão extrema, estou falando do momento em que você ainda pode ter controle sobre as coisas. Se você tem controle, você tem escolha. O que você está escolhendo aí para a sua vida? Você está lutando para ficar melhor ou você está acomodado esperando uma próxima depressão, uma próxima mania? É uma questão de escolha, é uma questão de postura, certo? De saber olhar para você e definir o que é bom para mim nesse momento da minha vida. O que eu tenho que fazer para melhorar enquanto eu tenho controle? Porque pode chegar num ponto que você chega numa depressão que você não tem mais controle das situações, e eu não lhe desejo isso de maneira nenhuma, muito menos que você tenha uma mania na qual você perca o controle e precise de uma internação. Não desejo isso de maneira nenhuma. Mas, se você não adotar a postura adequada, isso pode vir a acontecer. E é uma possibilidade real e que não está muito distante temporalmente se você continuar fazendo comportamentos de risco, que nem os que eu falei ontem. Colocando em prática comportamentos de risco. Beleza? Tenha pelo menos a responsabilidade de assumir caso você esteja sabotando seu tratamento, que já eu vou falar sobre autossabotagem. Porque, por exemplo, bebê tendo transtorno bipolar é um comportamento de risco. Não é à toa que se chama comportamento de risco. Se chama comportamento de risco porque está lhe colocando em risco. Ok? E outra coisa, não tem desculpa para... Se você está num ponto do tratamento que você ainda tem escolha sobre as coisas, não tem desculpa para você dizer, meu tratamento não está funcionando. Até pode não estar funcionando, mas existem, assim, inúmeras possibilidades de tratamento para o transtorno bipolar. Na verdade, isso é a bênção e a maldição do transtorno bipolar, porque existem milhares de formas de você tratar a doença. Eu já vi inúmeros tipos de tratamento diferentes. E que alguns são mais efetivos para algumas pessoas, outros são menos. Mas que varia muito de pessoa para pessoa. Sei lá, se Ludmilla, que entrou aí há pouco tempo, faz tratamento com lítio, faz psicoterapia, faz eletroconvulsoterapia, faz um monte de terapia, para ela funciona.
Para a Roberta, não vai funcionar do mesmo jeito. Com certeza não. Por isso que eu sempre falo muito, tanto no grupo de WhatsApp que a gente tem, quanto aqui pela página, não compare o seu processo com o processo de outra pessoa. Não vai dar certo, você só vai se frustrar. Pode ser que fulano esteja fazendo um tratamento muito bom que dá certo para ele, e para você vai ser uma porcaria. Não dá certo. Mas, é como eu falei, é uma bênção e uma maldição, porque você tem inúmeras possibilidades. Então, se você tentou uma e não deu certo, não se frustre, tenta outras, vai no médico, ele vai lhe passar uma alternativa e vai buscando. Você pode. E outra parte que inclui nessa história da bênção e da maldição, você pode procurar um psiquiatra, ter o seu tratamento medicamentoso garantido, você vai no psicoterapeuta, tem a sua psicoterapia garantida, mas você pode procurar inúmeros outros tipos de terapia alternativa para fazer para incluir no seu tratamento. O tratamento é seu. Você pode fazer só com um psiquiatra, você pode fazer só com um psicólogo. O ideal é que você faça do jeito que os profissionais que lhe tratam estão pedindo para você fazer, porque afinal de contas eles querem o seu melhor. Mas é aquela coisa. No final das contas, quem manda no seu tratamento é você. Quem vai resolver tirar, muitas vezes, já vi muita gente falando, eu parei minha medicação. Quem resolveu parar a medicação e despirocou foi você. É a sua responsabilidade. Você parou porque você quis. Mas eu estava com muito efeito colateral. Aguentasse um pouquinho, conversasse com o seu psiquiatra, porque ele ia passar um substituto para você não ficar sem medicação, porque apesar de ter efeito colateral, a medicação ainda faz efeito. Então toma cuidado com eu não estou melhorando o transtorno bipolar, certo? Qual é a sua parcela de responsabilidade nessa não melhora? Todo mundo tem uma parcela de responsabilidade quando não está melhorando. Qual é a sua? Para e pensa sobre como é que você está conduzindo esse tratamento aí, porque possibilidade não falta, existem inúmeras. Então, o tratamento ele é meio que personalizável, né? Você pode colocar o tratamento médico, psicológico, pode fazer as suas mudanças de estilo de vida, pode fazer atividade física, isso no caso no estilo de vida, né? Fazer atividade física, dieta, meditação, tudo isso que envolve o seu estilo de vida. Você pode fazer um tratamento alternativo, sei lá, vai fazer reiki, vai fazer radiestesia, vai fazer massoterapia, vai fazer, enfim, existem diversos tipos de terapias alternativas complementares à medicina, complementares ao tratamento psicológico. Então, vocês podem incluir isso é critério de cada um. A maneira como você vai organizar o seu tratamento, isso é responsabilidade sua. Se você quer ter uma rede de apoio, você pode montar uma rede de apoio. Eu tenho um passo a passo bem direitinho para você montar uma rede de apoio se você quiser. Então, você pode botar uma taróloga no seu tratamento. Se lhe faz bem, não faz mal a ninguém, e nem vai lhe fazer mal, qual o problema? Não tem problema nenhum, certo? Agora é você saber pesar o que vai fazer bem. Se dá certo para você, se está dentro da sua realidade, se é coerente. Então, o tratamento do transtorno bipolar, ele é todo personalizável. Contanto que tenha a medicação e a psicoterapia, no mínimo, junto com a atividade física, certo? O resto é por sua conta e risco, tá? Então, autossabotagem. Você quer ser saudável, mas não adere ao tratamento. É meio contraditório, né? Você quer, não, eu quero ficar bem, mas eu vou fazer tudo que precisa para ficar bem. Vamos tentar aderir ao tratamento como um todo? Bora estabelecer esse acordo? Adere a esse tratamento como se fosse a última coisa na sua vida. Se você fosse dependesse, sua vida dependesse disso. Adore o tratamento, deixa ele grudado em você, porque você vai precisar dele para o resto da sua vida. E você não quer, sei lá, passar. Eu já vi pessoas que passaram 40 anos com transtorno bipolar para poder se estabilizar. Você não quer passar 40 anos lutando contra uma doença, não. O que você quer é esquecer que essa doença existe, porque ela já faz tanto parte da sua vida que você
nem pensa mais sobre ela, você simplesmente faz as coisas que ela pede para que você fique bem. Né? É como se você vivesse já de maneira supernatural com o seu tratamento tranquilo, sem problema nenhum. Sabe? Tendo consciência de tudo que pode acontecer, mesmo você estando tratado. Então, às vezes tem um tipo de adesão parcial, que é como se fosse uma adesão parcial instável, que é durante um tempo eu faço tudo no tratamento, aí chega um tempo que eu abro mão de tudo, e depois eu volto, passo mais um tempinho, depois eu abro mão, então fica muito instável. Só é como se você esperasse ficar bem, se sentir bem, aliás, para poder abrir mão de novo do tratamento. Então, esse tipo de adesão é muito enviesado para a parte da autossabotagem. Você se sabota dentro do tratamento para poder achando que vai melhorar da doença, só que não vai melhorar tanto quanto acha que vai. Então, o autossabotagem ela ajuda a permanecer, como é que se diz? Né? Sim, a autossabotagem ela ajuda a permanecer tratado ou ela faz manutenção da doença. É uma questão para se pensar. É uma questão para vocês analisarem, né? A autossabotagem ajuda a permanecer doente ou tratado? Eu acho que ajuda a permanecer doente. E a autossabotagem, ela faz manutenção da saúde ou da doença? Essa adesão parcial, digamos, você está abandonando remédio, abandonando o tratamento, isso faz você ficar mais próximo do que você quer ou mais distante? Eu diria que é mais distante. A adesão parcial ao tratamento não é muito bom, não é muito divertido. No longo prazo é bem ruimzinho, na verdade, porque pode até fazer com que as medicações que você toma se tornem resistentes com o passar do tempo. Então, é necessário que vocês reconheçam a mudança de estilo de vida como um todo. Né? Vocês têm que mudar de estilo de vida como um todo. Não adianta mudar só um pedaço. Não adianta eu fazer só atividade física e terapia e esquecer que preciso de medicação. Vai ficar tudo mais difícil sem a medicação, certo? Então, sempre coloque em mente que mudar de estilo de vida vai envolver uma mudança no olhar sobre o seu corpo, sobre sua mente e sobre as suas relações. E a doença afeta isso tudo. Quando você adota um olhar diferente, você precisa ter consciência de que vai olhar para você de uma maneira diferente. E quando você olha para você de uma maneira diferente, o que acontece? Você percebe-se de uma maneira extremamente diferente do que eu que era. Percebe um monte de coisa que antes você não via. E que talvez essas coisas que você não via eram exatamente as coisas que você precisava para poder melhorar. Então vamos tentar mudar essa perspectiva de si, vamos tentar mudar um pouco esse olhar que vocês têm sobre vocês, caso esse olhar esteja meio borrado, caso esse olhar esteja meio distorcido por conta da doença, certo? E essa mudança não é uma mudança qualquer, não é uma mudança superficial, é uma mudança relativamente profunda e que vai lhe apresentar novos conflitos, vai lhe apresentar novas experiências, vai lhe apresentar, enfim, diversas possibilidades de ser, diversas possibilidades de existir nesse mundo. Só porque você mudou a maneira como você se enxerga. E isso tudo só vai acontecer se a aceitação acontecer. O processo de aceitação é determinante se isso tudo que eu falei aqui vai ser colocado em prática ou não. Lembra, você tem que aceitar que o monstro existe para poder combater ele. Porque se você for tentar combater um monstro que você não acredita na existência dele, você vai estar lutando contra um monstro imaginário. E não vai vencer ele nunca, porque, enfim, ele está na sua imaginação. E o transtorno bipolar não está na sua imaginação, ele está aí, na sua vida, ele atrapalhando. Então aceita que ele está fazendo isso. Aceita que ele está fazendo isso com você e luta contra ele.
Luta contra ele, assiste o Café com Tabo todo dia, acompanha o conteúdo da Bipolaridade em Foco, segue outras páginas de outras pessoas que falam sobre o transtorno bipolar, falam da sua experiência, conversa com outras pessoas que têm o transtorno, para você se educar e você conhecer como é que essa doença funciona em você. É o que eu sempre digo. A doença ela funciona em você de um jeito específico. De qual jeito ela funciona em você? Tentem se responder essas questões. Aí a gente volta lá para o começo de tudo que eu falei aqui. Você quer permanecer doente ou tratado? Permanecer doente é um caminho. Muito ruim, por sinal. Permanecer tratado é o caminho da estrada dos tijolos amarelos. Você pode seguir por aí. Mas, assim, é fácil? Não, não é fácil. Mas não é impossível. E o que tem depois dela é maravilhoso. Essa estrada é maravilhosa. Você vai ficar bem, vai ficar saudável, vai ter saúde mental, vai se sentir produzido, vai se sentir produtivo, aliás. Vai, enfim, vai alcançar tudo aquilo que você quer. E no final das contas é uma questão de escolha, é uma questão de postura, é uma questão de atitude. Beleza? Bom, isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje, durante esses 46 minutos que eu estou falando aqui. Estou vendo pessoas falando sobre medicações. Ótimo, ótimo, ótimo. Carla compartilhando experiências, muito bem. A experiência da Carla é maravilhosa. Ok, pessoas. Bom, dúvidas, comentários, alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Lembre-se sempre, as medicações elas são importantes, mas elas não são diversas outras variáveis. Tenham todos uma excelente noite e eu espero que o conteúdo tenha sido de valia. Hoje a ideia era realmente puxar as orelhas de algumas pessoas, caso precisassem desse puxão de orelha, que às vezes a gente precisa, para poder se colocar nos eixos. Mas qualquer coisa que eu tenha falado que talvez tenha afetado de maneira mais contundente, basta me mandar uma mensagem no direct que eu estou disposto a conversar, tá bom? Então tenham todos